Muito bem. Eu vou falar, isso é algo que eu já venho defendendo há muito tempo. Eu acho que os próprios presos, quando eles saem, quando eles recebem esse benefício e eles não retornam, ou pior, além de não retornar, eles praticam novos crimes e crimes piores e mais pesados ainda. Então, acho que é uma medida, essa medida ela se faz necessária por conta da quantidade do número muito expressivo de presos que voltam a praticar crimes. E quem vai falar, já o nosso convidado que vai falar sobre esse tema, primeiramente, boa noite, Ramon Cujuí, seja bem-vindo e o seu comentário. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Moisés, Sofia, Samuel, Juninho, Misael, todo mundo que está aí ajudando a colocar o programa no ar. E boa noite a você, que nos assiste e nos prestigia com a sua audiência. Com relação a essa saidinha, me parece que a medida, eu compreendo a população, quando ela se assusta, quando vê os noticiários a respeito de presos que saíram para a tal da saidinha, e que voltaram a cometer crimes. Mas a saidinha em si, proibir a saidinha em si, é uma medida inócua para conter a criminalidade. Primeiro, porque os presos que da saidinha não são presos perigosos. É um equívoco. Os meios de comunicação, eles mais confundem do que informam. Os presos que têm direito de saidinha são presos em regime semiaberto, que já tem bom comportamento e que, para ter a saidinha, tem parecer do Ministério Público, parecer do diretor do Instituto Prisional, dizendo que ele teve bom comportamento, o MP também, o juiz de execução penal vai e libera conforme que está aí. Agora, eventualmente, um ou outro preso, e aí tem 2 casos de assassinato de policiais, volta a cometer crimes. Então, assim, a saidinha em si não é o motivo do crime. O problema do motivo do crime aí, me parece que é o que acontece dentro do sistema prisional. Porque aqueles que saem para cometer crime, normalmente são crimes de encomenda, a partir do interesse das redes de crime, das facções, das organizações criminosas que estão dentro dos presídios. Eu compreendo que o cidadão comum, ele diz, nós temos que manter eles presos, mas eles têm direito disso. Inclusive, no projeto, quem tem direito à saidinha, que são os presos do sistema semiaberto, eles podem, inclusive, estudar fora da instituição prisional. Isso não foi retirado agora. O Sérgio Moro fez a emenda para que isso fosse mantido, que queriam tirar até a possibilidade do camarada estudar fora da instituição prisional. Isso está mantido pela emenda que o Sérgio Moro fez hoje no Senado. Ou seja, é muito mais um teatro para dar satisfação para a população que se revolta com algumas notícias, do que propriamente uma medida que tenha realmente uma eficácia no combate à criminalidade. Essa que é a verdade. Não vamos dourar a pílula aqui como se proibir os presos de exercer aquilo que está previsto na lei de execução penal fosse de reduzir a criminalidade. Não reduz. É claro que, eventualmente, você vai evitar que um ou outro aí que tenha usado a saidinha para cometer crime venha a cometê-la. Mas os índices de criminalidade não vão reduzir por causa disso. A gente tem que ter muito claro isso. Eu compreendo a dor da família, dos policiais, das pessoas que sofrem um ato criminoso por parte de quem foi fazer a tal da saidinha, que na verdade é um direito estabelecido na execução penal, que são 4 saídas de 7 dias no máximo para visitar a família, para fazer o processo de ressocialização daquele que está no sistema prisional. Agora, me parece que é muito mais uma tentativa de dar resposta a esses casos que apareceram aí do que propriamente uma política de contenção de criminalidade efetiva. Até porque o projeto de lei que regulava a saidinha é de 2012, da senadora Ana Amélia, que nem no mandato está mais. A Ana Amélia era senadora, ela fez o projeto de lei para que houvesse uma regulação e um enrijecimento das saidinhas, lá em 2012, o processo veio do Senado, foi para a Câmara, o Derride, que hoje ele é policial militar e hoje, se não me engano, é secretário de Segurança de São Paulo, ele propôs o fim das saidinhas, quando foi para a Câmara, e o processo retornou para o Senado para que o Senado fosse, de novo, fizesse a vista, porque quando uma casa faz um projeto e a outra altera, ele volta para aquela casa. E o incrível é que desde maio do ano passado esse projeto estava na mão do Flávio Bolsonaro, que agora aparece aí como paladino, não sei o quê. Ficou na mão dele 6 meses. De maio ali, março até outubro, foi quando ele liberou
o projeto para ir, e o presidente da Comissão de Segurança não colocou em pauta, veio colocar agora por conta da grita da sociedade em função, né, desses assassinatos que aconteceram. É muito mais uma legislação para responder essa comoção que foi colocada por conta dos homicídios, do que propriamente uma ação de política criminal que vise reduzir a criminalidade. Muito bem, agora eu vou falar com ele que está aqui à minha direita e já quero agradecer pelo almoço que a gente teve hoje, eu e Moisés Cruz, lá no restaurante da Margarete. Margarete, obrigado pelo almoço, viu? Estava delicioso. E eu já quero saber, Moisés, porque isso é um assunto polêmico, inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem, sobre a privatização dos presídios, enfim, mas quando eu vejo a questão da saída, por mais que seja, tem que preencher os requisitos, preso que está em regime semiaberto, que não tenha sido condenado por crime hediondo, ok. A questão é que assim como tem muitos que saem e cumprem a risca, ou seja, eles não vão voltar a praticar novos crimes, mas tem um número significativo de presos que saem dali com um único objetivo, que é praticar crimes. E quando a gente coloca essa situação, a gente está se referindo àqueles que descumprem. Então, para esses, tu acha que essa medida, embora, eu sempre coloco aqui, às vezes, quando uma parcela, ainda que pequena, ela não cumpre com a lei e acaba prejudicando os demais, é o que a gente tem. Porque eu acho que nesse momento a gente tem que se preocupar com quem? Com a sociedade. Quem sofre quando uma pessoa sai de um presídio para praticar crime é a sociedade, que não tem nada a ver com isso, que elas não cometeram crimes, que elas estão ali trabalhando, estão aí tranquila na sociedade, querendo proteção do Estado e não tem. Então, qual é a tua visão sobre essa medida do Senado, né, de enrijecer a nossa legislação em relação à execução das penas que o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, votou favorável e muitos senadores são favoráveis também a essa medida. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Ricardo, é um prazer ter você aí comandando o programa, né? O programa fica bem leve, bem bacana, você tem a competência de sobra para conduzir esse programa com toda a maestria. E em nome da Sofia, eu cumprimento toda a bancada. A Sofia, que é a primeira dama da direita, eu inventei o apelido para a Sofia. A primeira dama da direita em Porto Velho. Então, em seu nome, Sofia, eu cumprimento todos os colegas de bancada. E a você que está em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, participem e mande as suas mensagens. Pessoal, olha só, telespectadores, saidinha é o caramba. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui agora, rapidinho uma pesquisa, faz aí. Pega o teu celular, não fica com preguiça não. Ramon estava dizendo que não, porque esses camaradas já saem, não tem problema. Tem problema, olha só, eu fiz uma pesquisa rapidinho, Sofia. Saidinha, delegado sai de uma festa, é morto por preso que saiu da saidinha. Mãe é morta por filho que saiu da saidinha. Policial, o Roger, meia continência, a família do policial Roger, que foi brutalmente executado, preso de saidinha. Você faz uma pesquisa aqui rápida, tem dezenas e dezenas de sangue derramados que poderiam ter sido evitados. Nós temos que ter preocupação enquanto sociedade com a vítima. Essa merece a nossa preocupação. Essa sim merece todo o nosso carinho e cuidado. Vítima. Não com esses camaradas que tem dezenas e dezenas. Veja aqui em Porto Velho as matanças. Saidinhas. Assaltos. Saidinhas. Tá tudo ligado à saidinha. Quem propôs o fim da saidinha não foi eu não. Quem propôs foi um capitão da Polícia Militar que combate o crime diariamente. Que sabe como é que é o crime. E sabe quem comete os crimes. Sabe que são o pessoal da saidinha. Por isso que o capitão Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, especialista em segurança pública, pede o fim da saidinha. Para quê? Para ver se acalma, para ver se a sociedade tem paz. Meu povo, olha o El Salvador, como é que era a vida em El Salvador, lotado por gangues, lotado por, como é que chamava, facções, como é que era o nome? Cheio de... Não tinha paz em El Salvador. Eu vi uma matéria, um vendedor de saltenha tinha que pagar para vender saltenha para aqueles criminosos. Hoje El Salvador virou um paraíso na terra. O presidente foi reeleito com mais de 80%. Por que o Brasil não imita essas boas práticas, essas práticas que trazem segurança? A gente tem medo, todo mundo sai de casa, não sabe se volta. Você, telespectador,
O seu filho vai para a faculdade, chega 10h30 da noite, 10h40, você está com o coração apertado. Você tem medo. Estão matando por celular, coisas poucas, besteira, estão tirando vida. E aí, é um monte de saidinha do dia das mães, o cara mata a mãe, saidinha pro dia das mães, mata o pai, saidinha no dia do pai, mata a esposa, saidinha no dia da namorada. Pelo amor de Deus, gente, vamos se preocupar com a vítima, vamos parar de colocar o criminoso em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser a vítima, senão não dá certo. Muito bem, Moisés Cruz, obrigado. Moisés Cruz sempre muito lúcido em seus comentários. E agora, para contrastar com o comentário do Moisés. Contrastar, é o contraste. Vamos aqui falar com o nosso querido Samuel Costa, que hoje está elegante, usando uma camiseta da Armani. Tá entrando muito dinheiro, não está, Samuel? Graças a Deus, tá. Samuel Costa, que apesar de ele não ser um bom comentarista, ele é um bom advogado. Um cara que eu indico, até porque eu ensinei, né? Na época que ele tentava passar na OAB, dei umas aulas com o Samuel, e hoje está aí, um advogado aí de excelência. Seja bem-vindo, Samuel Costa. Obrigado pela sua presença, sua participação e o seu comentário, por favor. Obrigado, Ricardo. Percebes que tu é um péssimo advogado, péssimo apresentador e um péssimo jornalista também. Mas assim, brincadeiras à parte, né, Ricardo? Sei que é brincadeira do Ricardo, até mesmo porque quando o Ricardo tirou a ordem dos advogados dele, o exame era seccional, não existia o exame unificado. E eu gostaria que o Ricardo fizesse o exame da OAB hoje, né, nos dias contemporâneos, depois estamos, acho que na 37ª edição, para ver se ele conseguiria passar pelo menos na primeira fase. Mas isso não é desmérito de qualquer um. O Ricardo tem quase 50 anos de idade, né, na época que ele fez, junto com o Ramon. Um pouquinho mais. Não é que a gente não pode desmerecer os advogados antigos, né? Era assim um pouco mais a seccional Rondônia. Não, mas é o tema, Samuel. Só pensa, Ricardo. Quem não só pensa. Quem não passava no Rio de Janeiro, tirava aqui no Acre, né? Tinha esquema. Não, Samuel, mas é o tema. Eu fiz essa brincadeira te elogiando. Até porque quando eu te ensinei para passar na OAB, foi uma coisa que eu me dediquei. Tu me ensinou o quê? Minha segunda fase foi em quê, então? Direito constitucional, direito administrativo. Não, tô falando que é a primeira etapa. A segunda fase, de gramática também, Ricardo? A segunda fase tu já estava pronto. Aula de gramática. Então, Ricardo, mas enfim, o comentário aí. Vai lá pro meu escritório que eu vou te dar um emprego para ti lá, se não der certo a prefeitura para ti. Que não vai dar certo, com certeza. E cuidado, viu, para a Sofia não fazer mais voto para vereador do que tu para prefeito. Eu desejo isso, a gente não tem. Eu não desejo mal o próximo, não. Fechou, então. Eu também não, também te desejo bem. Mas assim, pessoal, brincadeira à parte aqui, para descontrair, né? Eu acho que toda ação existe uma reação. Boa noite a você, telespectador, o Ricardo, a Sofia, o Moisés, o meu contemporâneo Ramon Cojuí. Eu acho que a gente não pode vir toscamente aqui no programa e querer apresentar uma resolução dos problemas para um povo que já está calejado, sofrido. Entra governo, sai governo, e o problema da segurança pública ele é potencializado em virtude de alguns programas sensacionalistas e por algumas figuras caricatas e folclóricas que tentam colocar pane na população. Se o problema da criminalidade do Brasil consistisse só nas saidinhas, não era para existir crime hoje, que não tem saidinha. Não existe prisão ad eterno, infinita, perpétua no Brasil. A gente precisa ter clareza aqui no programa e dizer que a intenção do legislador, ao criar a lei de execuções penais, teve um intuito e uma finalidade, que nada mais é do que reinserir aquele indivíduo ao convívio da sociedade. E essa progressão de regime, do regime fechado para o semiaberto até o regime aberto, ela se dá de uma forma progressiva. E os aparelhos ideológicos do Estado, por sua vez, foram negligentes, imprudentes e omissos por não ter uma equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento de forma individualizada. Estima-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que cerca de 2% da população brasileira é denominada como psicopatas. Ou seja, no universo de 100 pessoas, 2. No universo de 50, uma pessoa é psicopata. Esses indivíduos que agem de forma contumaz, eles estão um pouco se lixando. Eles perderam a capacidade cognitiva de compreender que se ele, porventura, numa eventual saidinha, cometer um outro crime, ele vai ser punido na não regressão, vai voltar para o regime anterior e, consequentemente, vai responder por outro tipo penal, que resultará numa mais cadeia para ele.
Então, eu acho que, assim, alguns casos isolados aqui, né, fizeram um esforço de citar 2 profissionais da segurança pública, a qual eu deixo aqui registrado minha solidariedade a todos eles, que dão a vida, né, para salvar a sociedade ou tentar minimizar essas mazelas da criminalidade. Mas isso não se reflete. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo de caso e ver o que é mais eficiente. Qual é a taxa de reincidência no sistema socioeducativo? Com todas as mazelas que se tem, o sistema socioeducativo apresenta um indicador melhor do que o do adulto. Por quê? Porque lá dentro do sistema do menor, em conflito com a lei, existe psicólogo, toda uma gama de profissionais e equipe multidisciplinar, pedagógica, didática, que faz com que aquele indivíduo venha refletir sobre a importância de não cometer um crime que é tipificado no Código Penal brasileiro e que venha trazer alegria para os seus familiares. Eu acredito que essa simplificação aí de legislação não vai se resultar em nada, porque a prova disso são as dosimetrias, a pena base dos crimes, que aumentaram ao longo do tempo através de uma mutação legislativa e nem por isso a população carcerária diminuiu no Brasil. Muito pelo contrário. Nesse exato momento, nós temos mais de 140 mil mandados de prisão em aberto, segundo preconiza o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Então, eu penso que o que a gente precisa é investir na educação para que a gente evite que pessoas não venham cometer crime num futuro não muito distante. Muito bem. Sofia Andrade, o seu comentário. E antes de passar para a Sofia, guerreira, quanto mais aí da direita, essa questão é um assunto, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de... A preocupação que a sociedade tem, Sofia, é enorme, porque a sensação que a gente tem de insegurança no país é clara. Não é algo que se cria, não é algo que a gente está... por mais que não resolva, a pergunta é muito objetiva, por mais que não resolva o problema da insegurança que a gente vive em relação aos presídios, essas saidinhas, isso daí não minimizaria os efeitos catastróficos que a gente tem sentido por conta dessas saídas, como Moisés muito bem colocou aí, crimes absurdos vêm acontecendo e com presos que deram aí, que foram beneficiados com a saidinha temporária. Tu acha que essa medida aí do Senado Federal foi acertada e, embora não resolva por completo o problema da segurança pública, da insegurança que a gente vive, isso daí ao menos não minimiza esses efeitos? Boa noite, Sofia, obrigado pela sua presença. Boa noite, doutor Ricardo, aqui abrilhantando, apresentando o programa aos colegas debatedores, Samuel, Cujuí, meu amigo Moisés e a você, telespectador. Bom, eu sou a favor do fim da saidinha. Eu acho que é um passo, é um início, mas nós também não podemos usar da hipocrisia de dizer que vai acabar a violência, porque não vai acabar a violência. Aqui dentro de Porto Velho mesmo, rotineiramente, tem assassinatos brutais, crimes hediondos sendo cometidos, e nem todos eles, e a grande maioria, para ser mais pontual, não são cometidos por presos que estão aí no regime de saidinha. São, na sua maioria, por jovens que entraram em alguma facção criminosa, por jovens que estão aí numa sociedade que se apodreceu na sua raiz. Então, a questão da segurança pública é muito mais complexa do que apenas uma medida. Essa uma medida, ela traz um alento a nós, depois de termos visto alguns crimes que tomaram uma certa visibilidade e até nossa sensação de insegurança quando se fala, olha, vai ter a saidinha de final de ano, aí a gente já fica, saidinha de final de ano, vai ter saidinha do Dia dos Pais, aí você, né, diminui essa sensação de insegurança, mas não resolve o problema da segurança pública, nem 1% no problema da segurança pública. O que a gente precisa que aconteça em Brasília e seja tratado com seriedade é a reestruturação do sistema penal no Brasil. Eu não vejo o Congresso Nacional debatendo a quantidade de policiais penais que deve ser exigida para um quantitativo de preso. A gente não pode achar normal que um presídio com 1.000, 2.000 homens tenha ali 15, 20 policiais penais de plantão. Isso não é normal. A gente não pode achar normal que você pegue um delinquente, coloque ele dentro de uma cela cheio de outros delinquentes e aquilo ali vire uma faculdade para ele sair de lá um bandido pior do que ele entrou.
A cadeia ela deve ser punitiva, mas ela também tem que ser uma reestruturação do ser humano que quer se reestruturar. A gente sabe que tem um cara que entra lá e está perdido, só Jesus na causa para trabalhar na vida dele. Mas a gente sabe que tem um cara que entra lá e coloca a mão na consciência e diz, opa, eu quero mudar de vida, eu quero voltar a ser gente, ser reinserido na sociedade. E esse indivíduo, ele tem que ser olhado pela sociedade. A gente não tem pena de morte no Brasil. A gente não tem como pegar esses milhões de cidadãos hoje que estão presos e simplesmente sumir com eles do mapa. Não tem como fazer isso, é uma realidade. E a gente não pode também ficar com discursos vazios de dizer, tem que acabar, vamos, agora acabou isso, acabou aquilo. Isso não vai resolver, gente. Isso é discurso vazio, eleitoreiro, politiqueiro, e as coisas têm que ser tratadas com seriedade. Com seriedade. A gente tem milhões de cidadãos hoje no Brasil presos, bandidos, a grande maioria sem recuperação, mas há uma parcela com recuperação, e como cristão, você tem que lutar para aquele indivíduo que está lá dentro, que quer ser ressocializado, que ele possa ter essa oportunidade. Mas qualquer medida que nos traga, enquanto sociedade, a sensação de segurança, ela é válida como o fim da saidinha. Mas eu também cobro do Congresso que medidas realmente eficazes para a segurança pública, como endurecimento das penas, mas tem que ser penas que sejam cumpridas. Por que eles não pautam lá o fim dessas progressões de pena? E isso tem que acabar. O cara pegou 70 anos, mas ele, peguei 70 anos. Quantos anos tira, Samuel, quando pega 70? Tira 10? Depende do crime, né? Pois é, aí depende do crime. Se for ficha limpa. Aí o cara estupra, vamos dizer, sua filha é estuprada. O cara pega quantos anos com estupro? Às vezes não pega 10, né? Samuel tá aqui, advogado, Frota também sabe. Às vezes o cara não pega 10 por ter estuprado uma criança. Ele não fica na cadeia 2 anos, é um cara desse daqui a pouco tá na sociedade, sem ter passado por um psicólogo dentro do sistema penitenciário, sem ter feito um tratamento psiquiátrico para saber se ele é um cara que pode ser reinserido na sociedade ou simplesmente acabou a pena dele, ele vai para a sociedade, entendeu? É uma situação muito mais complexa que tem que ser tratado com uma seriedade muito maior do que com apenas discursos políticos eleitoreiros, como vem sendo tratada a segurança pública no Brasil. Muito bem, Sofia Andrade, obrigado pelo comentário. Ramon Cujuí pediu um contraponto. 30 segundos, Ramon. Primeiro, eu quero elogiar a postura da Sofia. Eu acho que, pontualmente, a gente discorda de alguma coisa, mas o que ela disse é isso. Nós precisamos tratar o combate à criminalidade de maneira estrutural. Né? Por exemplo, não tem lógica você prender o jovem aí com 20 anos, porque ele está com 30 gramas de maconha, e colocar no sistema prisional. Porque ele vai voltar pior, porque ele entra lá, ele tem que pagar para a segurança dele, e ele volta devendo favor. Né? Ele vai ser um soldado de facção. Então é preciso rever isso aí. Como é que você pega um camarada com 30 gramas de maconha e coloca no presídio com presos perigosos? Com relação à saidinha, a Sofia foi perfeita. Isso é medida eleitoreira, né, populista. Porque se você pega os dados, e aqui eu não estou aqui querendo dizer que quem matou, não. Eu estou falando aqui do Instituto. Foram 57 mil, se eu não me engano, em 2023, que receberam o benefício da saidinha e não voltaram menos de 5%. A maioria que está no presídio, Sofia, não é irrecuperável, muito pelo contrário. Uma minoria ali é irrecuperável, isso faz parte de uma economia do crime. Então eu concordo plenamente, a gente precisa discutir a questão da segurança pública de uma maneira mais séria, né, com os organismos que cuidam de segurança pública, propondo políticas de médio e longo prazo. Por isso que eu disse no começo, essa questão da saidinha aqui, ela não resolve, ela é muito mais para dar uma satisfação imediata a essa sensação de segurança. Ela não tem eficácia nenhuma na redução da criminalidade. O que ela faz é dar uma satisfação para isso que a Sofia disse, essa sensação de insegurança que a sociedade tem. A gente precisa aprofundar a discussão, a gente precisa de medidas concretas de médio e longo prazo. Contraponto aí para o nosso querido Moisés Cruz. Olha só, pessoal, toda vez que o Congresso se reúne para endurecer as penas, acabar com essas progressões, o cara mata 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aí, não fica 10 anos. Não dá nem tempo, o cara já... Sabe, é tanto privilégio, é tanto direito, é tanta coisa. A sociedade se sente com tapa na cara. Sabe o que a esquerda faz? Quando é proposto. E aí ele diz aqui, o Ramon, não, nós precisamos discutir. Só balela, papo furado. Porque quando vai para as votações, para resolver as questões lá no Congresso, a esquerda do seu Ramon é a primeira a ir contra qualquer coisa que endureça a pena. Só pensa
no lado do crime, no lado errado. Vítima não existe para eles. Isso aí não existe. A vítima está lá, sofrendo, chorando, já foi. Agora, aí quando fala para endurecer para os bandidos, eu duvido. Me mostra uma pauta. O PT teve 16 anos para fazer isso, nunca fez. Nunca endureceu nenhum tipo de pena. Não está nem aí para a sociedade, para as vítimas. Mas quando é para endurecer, aí vem PSOL, aí vem PT, PDT, se junta essa galera toda de TI pelo meio aí e fica contra, não aceita nada que venha proteger a sociedade.